Olha só, o que que a gente vai fazer aqui hoje? Existe um teste que detecta a presença, né, ou a suscetibilidade, a presença de resistência ou a suscetibilidade de uma bactéria a um determinado antibiótico, certo? Bom, boa tarde, né? Primeiro, para quem chegou depois que eu não dei oi, né, gente? Centro de Educação, professor. Boa tarde, sejam bem-vindos, né? A gente vai falar um pouco hoje sobre teste de suscetibilidade a antibióticos. Então eu vou comentar com vocês rapidinho o qual é o intuito e por que que a gente vai fazer isso, né? Não tô de chinelo não, Ítalo, tô de calça comprida e tênis. Eu só não vou mostrar para vocês porque aqui é muito pequeno, apertadinho, eu não consigo, né? Ficar em pé na frente da câmera para vocês verem, mas acredite em mim, tá? Então, o que que nós temos? Nós temos testes onde é possível a detecção de possível resistência bacteriana a antibiótico, tá? Esse teste, ele também é chamado teste de suscetibilidade antimicrobiana ou teste de antibiograma, como muitos também consideram, tá? O teste que a gente vai fazer a leitura dele hoje lá no laboratório virtual, ele é chamado de disco de fusão em placa, que é esse testezinho que está exemplificado nessa foto aqui. O que que acontece? Disco de fusão, como o próprio nome sugere, eu coloco um disco sob o meio de cultura onde foi repicado um monte de bactéria, certo? E sobre essas bactérias eu coloco um discozinho com antibiótico. Cada disco desse daqui, cada bolinha branca dessa daqui, ó, essa, são um antibiótico diferente. E o que que acontece? Essa coisa esbranquiçadinha que eu tenho aqui, ó, mais cinza, mais clarinho assim, cada um disso daqui é bactéria. Então tudo isso aqui, ó, que está crescido entre os discos, tudo isso aqui é bactéria. E o que que acontece? Ao redor, né, nesse lugar mais escuro, aqui ao redor desses discos, é o meio de cultura sem nenhum crescimento. Então, qual que é a característica desse teste? Eu coloco bactéria por toda a placa, coloco um disquinho com antibiótico na concentração que eu quiser, o antibiótico que eu quiser, e aí o que eu faço eu avalio. Primeiro, uma vez que eu coloco, é um disco de papel, né? O meio de cultura, ele é predominantemente água. Então, o que acontece quando eu coloco um disco de papel na água, né, num meio muito aquoso? Esse papel vai ser umedecido e vai acontecer uma difusão, ou seja, um espalhamento desse antibiótico que estava no disco ao redor da superfície, né, na superfície do meio, ao redor do disco. Por isso é chamado, ó, deixa eu voltar aqui, disco de fusão em placa. Porque uma vez que eu coloco esse disquinho aqui dentro, o antibiótico vai se espalhando, né, ao redor do disco. E o que que eu consigo ver a partir desse teste? Nós temos aqui, ó, diferentes condições. Tá vendo que aqui está mais escuro, aqui está mais claro. Onde está mais escuro quer dizer que não houve crescimento bacteriano. Ou seja, quer dizer que aqui ao redor desse disco teve uma inibição do crescimento das bactérias, certo? O que que aconteceu aqui? Lembra, eu estou falando aqui, ó, uma vez que o disco ele umedece, esse antibiótico começa a se espalhar ao redor desse disco, e concordam comigo que quanto mais perto do disco, mais concentrado está, e quanto mais longe do disco, menos concentrado está, porque isso vai se espalhando? Ou não? Beleza. Então, o que que acontece? A gente tem padrões para cada tipo de antibiótico, é o que a gente vai ver lá no nosso laboratório virtual, tá? Mas o que que a gente observa aqui? Quanto maior essa área de inibição, né, esse diâmetro que a gente tem aqui, ó, de um lado para outro, quanto maior for isso, mais eficaz é esse antibiótico. Quer dizer, em termos práticos, que se ele inibiu, mesmo aqui onde a concentração está baixa, quer dizer que ele é altamente eficaz para o controle dessa bactéria. Ao contrário, essa bolinha aqui,
onde a gente não tem inibição, ou seja, a bactéria cresceu quase em cima do papel, quer dizer que ela não tem nenhuma ou não exerce nenhum efeito inibitório sobre as bactérias. Ou seja, esse antibiótico, a bactéria apresenta uma resistência contra esse antibiótico, certo? Então, o objetivo aqui do nosso estudo, né? Não sei se chegaram a ler aquele roteiro que eu dei para vocês, né? Que eu mandei, esse daqui, ó. Ele fala exatamente isso, né? O como que a gente faz ou o que significa essas medidas que nós vamos ver ali daqui a pouco, certo? Então, se eu tenho um halo de inibição muito grande, é óbvio. Professor, o que é muito grande para você pode não ser muito grande para mim. Beleza, a gente tem padrões. O que é considerado normal, o que é considerado resistente, o que é considerado eficaz. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver. Certo? Então, esse é o mais usado teste de suscetibilidade a antimicrobianos. Se a bactéria cresceu ao redor do disco, quer dizer que ela é resistente. Se ela não cresceu, então se fica, ó, aqui, esse negócio escuro que eu estou vendo é o meio de cultura, tá? A bactéria está crescendo aqui, ó, ao redor, bem longe do disco, tá? Então quer dizer que teve uma eficácia, certo? Tudo bem, pessoal? Lá no laboratório virtual, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer a placa, colocar o disco nem nada. Ele já dá a placa depois de algum tempo, tá? Cultivada. Mas dá para a gente ter uma noção, pelo menos, para fazer a medida, tá? Existe uma outra técnica também, né? Aí a gente tem a técnica de Kirk-Bauer, que a gente vai fazer, né? E temos o teste E, que ele é um pouquinho diferente, que ele não é usando o disco, ele usa uma fitinha. E temos um outro de concentração bactericida mínima. A gente vai ver daqui a pouco, tá? Já vou mostrar para vocês. Então, esse daqui é o que a gente vai fazer, ó. Põe a bactéria em todo o meio, incubo por até 24 horas, dependendo da bactéria, e aí eu vejo, avalio o que cresceu. Teve muita zona de inibição, antibiótico eficaz. Não teve, ó, igual essas plaquinhas aqui, ó. Se não teve inibição, porque não é eficaz, tá? O teste E, que é esse daqui, ó, também é chamado de disco de fusão em placa, mas ele a gente consegue ter mais ou menos uma concentração inibitória. Esse aqui a gente não vai fazer lá, tá? Mas esse teste E, ele me dá, por exemplo, a partir de qual concentração esse antibiótico é eficaz. Então, por exemplo, até 1 miligrama, micrograma por ml, que é isso aqui, ó, não faz efeito. De 1,5 já começa a ter um efeito inibitório, né? Até lá em cima tem vários, né? Inibe bem o crescimento bacteriano. Então, no caso desse teste E, ele acaba conseguindo, né, te predizer ou te sugerir uma concentração boa que pode e vai agir contra essa bactéria, tá? O que a gente vai fazer é o de Kirk-Bauer, eu mostro lá para vocês daqui a pouco, tá? E tem outro de microdiluição, e tem outro de microdiluição também, ó. Conseguem ver, pessoal, dentro desses potinhos aqui, desses pocinhos, que tem uma coisinha opaca lá dentro, parecendo uma massinha, um negócio esquisito. Estão vendo? Aqui, aqui, ó, aqui, certo? O que é isso daqui? Nesse tipo de teste, a gente dilui o antibiótico de uma concentração menor até uma concentração maior. Então, aqui também eu consigo te dizer qual a concentração mais eficaz para controlar aquela determinada bactéria, tá? Então, eu consigo fazer bem isso. Então, o que acontece? Aqui, ó, com 1 micrograma por ml, essa coisinha embaçada que tem ali dentro, essa massinha branca, é bactéria que cresceu. Então, aqui não é eficaz com 1 micrograma por ml. Com 2 também não. Com 4 também não. Com 8 também não, e assim sucessivamente. Quando a gente olha no 32, já sumiu aquela massinha branca, quer dizer que já não tem mais bactéria. Então, a partir de 32 microgramas por ml, esse antibiótico ele já é eficaz, tá? Isso é feito numa plaquinha de ELISA, que tem 96 poços. Então, aqui a gente consegue fazer 12 antibióticos ao mesmo tempo, em diferentes concentrações.
Então eu testo aqui, vamos supor, penicilina, gentamicina, streptomicina, blá blá. Então eu consigo saber para aquela amostra qual é o antibiótico eficaz. Então, por exemplo, o antibiótico 1 aqui ele foi eficaz, o antibiótico 3, o antibiótico 4, desde a concentração mais baixa, ó, eu não tenho crescimento bacteriano aqui embaixo, certo? Há alguns antimicrobianos, o 12, o 9, o 5 e o 2, algumas concentrações já não são tão eficazes assim, certo? Professor, mas para que servem esses testes? Normalmente, né, seria recomendável esse tipo de teste sempre que a gente tem uma infecção importante no animal, tá? Mas é principalmente utilizado quando? Quando a gente tem um tratamento que nunca tem sucesso, né? Geralmente as pessoas só lembram de um antibiograma, só lembram de um teste de suscetibilidade a antibiótico quando ele já tentou absolutamente tudo e nada teve efeito. Então já tentou penicilina, já tentou tetraciclina, já tentou sulfa, já tentou Deus e o mundo e não deu certo. Aí ele resolve fazer um antibiograma, tá? Não era para ser assim, mas infelizmente ainda é o que acontece, tá? Então eu falei em algumas aulas lá atrás, né? Que o antibiograma é importante, blá blá blá, então por isso eu resolvi mostrar ele para vocês como que a gente faz. Beleza? Entendido então a importância do antibiograma e mais ou menos para que ele serve, como que ele funciona? Beleza. Alguma dúvida até aqui, povo? Não? Então, olha só. Segundo, está na luta para entrar no laboratório, esse laboratório pode entrar de qualquer navegador, viu, Vitor? Ou Ítalo, perdão. Eu estou entrando aqui do Google Chrome, mas pode entrar pelo Edge, pelo Mozilla, que ele geralmente entra. O negócio que eu mandei para vocês antes, né? Até pedi para vocês tentarem entrar, justamente porque ele pede para instalar um Flash Player, para que funcionem as animações lá do laboratório virtual, tá? Bom, a gente vai fazer duas partes, duas etapas. A gente não consegue fazer um antibiograma bem feito se a gente não tiver uma colônia isolada, tá? Então, eu resolvi fazer com vocês também um plaqueamento que a gente chama de semeadura por esgotamento, que é um método utilizado para quê? Para que haja o isolamento de colônias puras, para que daí a gente pode fazer coloração de Gram, a gente pode fazer o teste, né, de suscetibilidade a antibióticos, a gente pode fazer testes bioquímicos, enfim, a gente pode fazer tudo a partir de uma colônia isolada, tá? Pessoal, como é que eu entro? Vocês podem entrar nesse link que vai abrir essa página aqui, ó, tá? Pessoal, é tudo em inglês. É em inglês, mas eu deixei tudo traduzidinho para vocês lá no PDF, para vocês não ficarem chorando demais, tá? É só ler lá e pronto. Também, se vocês entrarem pelas próximas páginas, ó, aqui eu tenho o link direto, certo? Para fazer o plaqueamento. E esse link aqui não vai abrir direto o plaqueamento, mas ele vai abrir no lugar lá. Eu vou mostrar para vocês agora como que vocês conseguem abrir a partir da página inicial, certo? Também, se quiserem, entrem pelo próprio portal, lá em Laboratório Virtual, vocês vão abrir lá e tem dois links para vocês fazerem, certo? Aqui semeadura, aqui teste de suscetibilidade antimicrobiana. Se clicarem aqui, ó, vai direto, ó, aqui abre o de semeadura e aqui abre o de suscetibilidade antimicrobianos, tá? Tudo bem? Vou mostrar para vocês o site. Esse site é um site da Universidade de Michigan, dos Estados Unidos, certo? Ele é todo em inglês, mas é muito bacaninha, é um site gratuito. Se vocês quiserem brincar, fazer outros testes
estudar microbiologia aí, fiquem à vontade, é muito legal, tá? Ele é voltado para a parte de bacteriologia, mas é um laboratório virtual muito bonzinho, assim, ele é bem legal, bem interessante. Semestre passado, quando eu descobri esse laboratório, eu achei ele o máximo, né? Dei umas aulas na turma da farmácia de microbiologia, todo mundo se amarrou. Eu adorei esse site. Então, olha só, aqui nesse menu esquerdo, todo mundo conseguiu entrar nessa página? É o primeiro link lá daquele PDF que eu mandei para vocês, ó. Esse daqui. Quando vocês clicarem aqui, já abre direto a página inicial lá. Vou apresentar para vocês o site. O Aline, sabe o que pode ser isso? Porque você não tem o Flash Player instalado ou ele está desativado. Você precisa de um programinha instalado aí. Quer ver? Deixa eu fechar o meu aqui, eu já te mostro como fica o meu, ó. O meu tá assim, tá vendo? Ou ele aparece todo preto, ou então ele aparece assim. No caso do meu aqui é o Google Chrome, ele aparece direto para pedir para ativar o Adobe Flash Player. Então eu clico aqui, ele já pergunta se eu quero permitir, eu permito, ele abre. Ou então, se aparece tudo preto também, uma outra opção é aqui, ó, do lado, ó. Get Adobe Flash Player, aqui do lado, tá vendo? Ó? Estão conseguindo enxergar aí? Dá, né? Aí quando você clica aqui, ele vai pedir ou para você baixar ou para ativar, certo? Se você não tem ele instalado, você vai lá e baixa o Flash Player. Por isso que eu pedi para vocês tentarem entrar com antecedência, né? Para instalar isso daqui. No meu caso, eu já tenho ele instalado. Deixa eu só entrar aqui de novo. Clica e não acontece nada. Naquela caixinha lá, você vai para instalar e nada. Mas alguém está tendo problema? Ou todo mundo está tendo problema? Não. Ninguém conseguiu? Agora a pergunta que não quer calar. Vocês tentaram entrar antes da aula? E por que que ninguém me falou antes que não estava conseguindo? Você mandou mensagem? Quando, Isabela? Gente, você está nessa tela verde. Bom, vocês tentaram outros navegadores? Você também está tendo problema, Daniele? Tá preto? Continua tentando aí, gente. Qualquer coisa, digita no Google Adobe Flash Player. Assim, ó. E aí vocês vão lá e baixam esse negócio. Ah, é, tem alguns casos onde o navegador bloqueia mesmo. Aí você tem que, bem aqui na barra, ele pede para você permitir, você vem aqui e permite, ó. Daniele, nada, Daniele. Tenta pelo Google Chrome aí, gente, que é o que mais tá funcionando de boa. Eu acho que é aqui, ó, configurações. Eita, agora lascou, onde é que é mesmo? Preenchimento da privacidade, segurança, nada, Daniele.
Gente, vou fazer o seguinte, eu vou fazendo aqui, depois vocês tentem, aí né, vão tentando, se vocês quiserem só assistir e depois tentar fazer em casa, enfim, senão a gente perde a aula inteira só tentando ser todo mundo conectar, beleza? Então quem não conseguiu, se quiser continuar tentando aí, continuem, se não, vamos fazendo aqui juntos, e aí depois vocês tentem fazer aí na casa de vocês, tá? Beleza? De qualquer jeito a aula vai ficar gravada, depois vocês conseguem ver o passo a passo. Não, eu vou ficar de jaleco aqui porque eu tô bonito na foto, ó. Bom, crianças, então olha só. Nesse site, do nosso lado esquerdo, a gente tem aqui várias opções do laboratório de bacteriologia, coloração de grã, essa primeira, repique, né, espalhamento, né, repique em placa, meios diferenciais, testes bioquímicos, aí tem vários, catalase, coagulase, oxidase, etc. E aqui nós temos o teste de suscetibilidade a antimicrobianos, tá? Então, para a gente começar, quem está nessa tela verde, vem aqui em Strike Plate, tá? Que é o que vai fazer agora, que é o repique em placa. E em qualquer opção dessas que vocês entrarem, para abrir o laboratório virtual, é só clicar nessa palavrinha aqui, ó, Módule, certo? Quando vocês clicarem aqui, já vai direcionar vocês direto para o laboratório virtual. Professor, eu não consegui entrar por ali. Lá no portal tem aqui, ó, laboratório virtual semeadura. E lá no coisinha de vocês também tem naquele PDF. Quem está aí entrando, quem conseguiu entrar no laboratório, tá junto comigo na mesma tela? Sim. O resto aí que não conseguiu, continua tentando, gente. Desiste não. Olha só. Quando vocês entram aí no laboratório virtual, aparece isso daqui para vocês, ó. A descrição do teste, né? E aí fala, isso tudo aqui está naquele PDF que eu botei lá para vocês, ó. Aqui está tudo explicando bonitinho, tanto a tela inicial quanto a técnica em si, certo? João, você fecha o navegador, abre, aí na hora que você clicar para abrir o laboratório virtual, vamos lá, vou voltar ali, Joãozinho, querido do meu coração. Olha só, tá na tela verde. Você vem em Strike Plate, aqui. Daqui você vai clicar em Módule para abrir o módulo da aula. Certo? Deu certo, João? João. Bom, então vamos lá, já que o João não me responde. Então, olha só. Aqui tem tudo falando da descrição, né? Como que a gente interpreta e tudo mais. Isso aqui tudo também tá lá bonitinho para vocês, tá? Nos steps são o passo a passo. Também tá descritinho tudo lá para vocês, tá? Passo 1, o que você tem que fazer, blá blá blá. Se vocês clicarem aqui em cima, ó, em cada passo desse, ele tem, eu acho que esse daqui não, mas os próximos, enfim, tem alguns que tem. Não sei se é o caso desse. Não está abrindo, eu acho que esse não tem. Mas tem alguns desses testes ali do laboratório virtual que ele mostra aqui no passo a passo como que você vai fazer, tá? Eu acho que nesse caso aqui eu não sei se tem, ou é o meu coisa que não está funcionando. Conseguiu? Amém, aleluia. E aqui embaixo tem os créditos, só falando quem foi que fez, né, e tudo mais. Então, quando a gente vai começar, clica aí em Start, vocês vão aparecer, ou vocês vão ter essa tela aqui, certo? O que a gente precisa? Primeiro, para fazer um teste de suscetibilidade a antimicrobianos, a gente precisa obrigatoriamente de culturas puras, certo?
Eu vou tentar ir devagar para todo mundo acompanhar isso daqui. Beleza, professor. Como que a gente faz cultura pura? Aqui eu tenho uma cultura já pura, já prontinha, beleza, tá? Uma coisa importante, sempre que a gente vai cultivar bactérias, o ideal é que a gente tenha a placa sempre virada de cabeça para baixo. Por quê? Porque a gente tem um meio de cultura que ele acaba é, soltando, liberando muita água, né? Então começa a suar a tampa da placa. Se a gente deixa de tampa para cima, corre-se um risco de contaminação a partir do momento em que a água é depositada na tampa e depois começa a pingar ali no meio, certo? Então, nesse caso aqui, a gente já tem, né? É, beleza, Gabriela. Então, só acompanha aí nós, então. Na hora do intervalo, qualquer coisa você tenta de novo é, é, instalar o Flash Player ou alguma coisa assim, tá? Então, a placa aqui, ó, vocês estão vendo que ela tá de tampa para baixo. Tá todo mundo nessa tela? Quem conseguiu entrar? Beleza. Então aqui tá de tampa para baixo, né, as duas, justamente para caso haja deposição de água na tampa, isso não contamine o nosso meio, tá? Beleza. Aqui eu tenho um bico de Bunsen, né? Pode também ser uma lamparina, não tem problema, serve para a mesma coisa, tá? E aqui eu tenho uma alça bacteriológica. Vamos supor que a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer o repique da minha amostra. Então vamos supor, a Yasmin atendeu lá no trabalho dela um cachorro que está com um problema, com uma infecção urinária e nada consegue ser tratado, por exemplo. Né? Ninguém consegue tratar isso, já tentou de tudo. Né? E aí o que acontece? Eu peguei aquela amostra, né? Uma amostra de urina, fiz um repique na placa para saber o que tinha, e aí eu tenho uma placa aqui com um monte de coisa, um monte de bactéria, né? Um monte de micro-organismo. Nesse caso nosso aqui, do nosso teste, ele já está prontinho, né? Essa placa já está isolada. Então a gente vai ver a placa aqui já isoladinho, tá? Mas se a gente tivesse, por exemplo, uma urocultura, provavelmente ia crescer de tudo aqui, ou poderia crescer de tudo, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, sempre trabalhar ao redor do fogo quando a gente está trabalhando com microbiologia, tá? Fora de uma capela de exaustão, fora de uma cabine de segurança. Por quê? O fogo, né, o bico de Bunsen em especial, ele força uma circulação de ar nesse sentido aqui, ó. Então ele garante que alguns centímetros ao redor do fogo eu consigo trabalhar num ambiente estéreo, sem risco de contaminação, certo? E quando eu pego, quando eu vou fazer, a primeira coisa que eu faço no caso aqui, pessoal, sempre que a gente vai selecionar alguma coisa, é só clicar em cima, ó. Peguei a minha placa, a minha alça bacteriológica. Peguem a de vocês aí também. Peguei minha alça bacteriológica. O que eu vou fazer? Já vou pegar um pouquinho da bactéria e passar na minha placa? Pelo amor de Deus, não. O que a gente precisa fazer primeiro? Hein, Isadora? Vai esterilizar lá no Desinfetar. Eu preciso Passar no bico de esterilizar Bunsen. a alça, né? Flambar essa alça. Então peguei minha alça, venho aqui no bico de Bunsen e vou flambar ela no fogo. Nem muito em cima, nem muito embaixo. Pessoal, normalmente uma chama boa no bico de Bunsen é uma chama azulzinha igual tá essa daí, tá? Uma chama muito amarelada, ela tende a ser mais fria, demora muito mais para poder esquentar a alça. Então eu venho aqui, ó, coloco essa minha alça no fogo, ela vai ficar vermelhinha, tá vendo que ela tá bem vermelhinha? Deixo aí até ela ficar bem vermelha, flambadinha, bonitinha, e depois eu retiro ela daí. Tem gente que também gosta de dar uma esterilizada, de dar uma esterilizada nessa parte, no começo do cabo da alça, pode ser dado também, tá? Então nesse caso aqui, espera só um pouquinho, pessoal, rapidão.
Voltei. Desculpa aí, só tive que resolver um problema aqui rapidão. É, Então a primeira coisa que eu tenho que tomar cuidado, né? Deixa esfriar um pouquinho. E aqui, ó, tenho duas placas. A minha placa que já tem as bactérias, da minha urocultura, por exemplo, né? E tem a minha placa nova. Na minha placa nova, estão vendo que eu fiz uma divisão em 4 quadrantes da placa? Daqui a pouco vocês vão entender por quê. A gente vai precisar seguir esses quadrantes para fazer esse repique, tá? Então, vou lá na minha placa, por exemplo, lá na urocultura, e eu vou buscar uma colônia isolada. Gente, eu vou pegar daqui? Não. Nem o laboratório deixa. Se eu clicar aqui, ó, ele vai falar assim, você precisa pegar uma colônia isolada. Se eu pegar daqui, ele também vai falar a mesma coisa. Você precisa pegar uma colônia isolada. Por que isso? Se eu pego dessa meiuca aqui, ó, eu corro o risco dessas bactérias estarem tão aglomeradas que eu vou pegar uma que talvez não é a que eu quero fazer o teste de suscetibilidade ou que eu quero isolar. Então, eu sei que a que está mais abundante aqui, a que provavelmente está causando o problema urinário, por exemplo, é uma colônia X que está isoladinha, eu vou lá e clico em cima dela e vou pegar, ó, tá vendo que ficou amarelinho a minha alça? Estou pegando uma massinha de bactéria. Ficou na minha alça, olha lá, a pontinha dela amarelinha, e agora eu venho na minha placa para repicar. Qual que é a minha? Se tá todo mundo conseguindo acompanhar, pessoal? Quem está ligado aí ou não? Sim. Beleza. Então, olha só, dividi minha placa em 4 quadrantes, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4 quadrantes. Se eu tentar repicar fora do lugar, ele não vai deixar. Ele vai falar para eu clicar no quadrante certo. Não vai deixar. Por quê? A gente precisa começar o nosso trabalho num repique ou numa semeadura de estriamento, sempre numa ordem lógica. A gente sempre padroniza do quadrante 1, 2, 3, finalizando no 4. O que significa uma semeadura por esgotamento? Significa que eu vou, ao fazer o repique, eu vou reduzindo a concentração que eu ponho de bactérias em cada quadrante. Então, olha só, esse laboratório aqui é bem chato. Para quem não tem coordenação motor igual eu, de vez em quando ele dá nos nervos, né? Se eu começar a sair do quadrante, ele manda começar de novo. Então, ó, wrong quadrante, tal, aqui. Então, eu vou repicando isso. No primeiro quadrante, posso fazer zigue-zague bem pertinho um do outro, sem precisar me espaçar muito. Aqui eu estou espaçando, né? Coordenação motor e mandou lembrança. Mas eu vou fazendo isso por todo o meu quadrante, o meu primeiro quadrante. Pode ser mais pertinho do que eu estou fazendo aqui, tá? Na prática é muito mais fácil do que aqui no laboratório virtual. E o que acontece? Quando eu solto aqui, ó, ele vai falar assim, meu filho, você já fez o primeiro quadrante, agora você tem que esterilizar a alça. Então, para cada quadrante que eu vou fazer, eu preciso esterilizar a minha alça. Por quê, professor? Estão vendo que na ponta da minha alça ainda tem uma melequinha branca? Olha lá, ó. Cadê minha alça? Estão vendo que tem uma melequinha branca? Um pedação da minha colônia está ali, está lotado de bactéria. Se eu continuar usando essa alça cheia de bactéria, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir isolar porcaria nenhuma. Então, eu preciso retirar o excesso de bactérias que eu tenho aqui. Então, vou lá no meu bico de Bunsen de novo, ó, a melequinha amarelinha lá, vou matar essas bactérias todas. Deixei ali por alguns segundos, ficou tudo vermelho, eu tiro. Esfriou, volto lá na minha placa. O que eu vou fazer? Professor, mas se você esterilizou a alça, vai ter bactéria para aplicar nas outras? Não. O que eu preciso fazer? Concordam comigo que onde eu passei isso daqui, ó, por onde eu passei essa alça, tá cheio de bactéria? Concordam comigo? Concordam ou não? Sim. Então, o que eu vou fazer? A minha amostra que eu vou espalhar agora na placa são essas linhazinhas aqui, ó. Então, eu clico em cima de um lugar que eu já passei a minha alça com bactéria,
e vou arrastando a partir daqui, ó. Então eu venho aqui, tá? Posso ir fazendo assim, ó. E o que que eu faço? Vou lá, trisco lá de novo, volto. E o que que eu estou fazendo? Eu diminuí a quantidade de bactéria que eu estou espalhando aqui por essa placa. Concordam comigo que quando eu chegar no final, eu vou ter muito menos bactéria do que eu tinha lá no primeiro quadrante? E vou fazer isso para todos os outros quadrantes. Ó, soltei aqui, ele vai pedir para eu esterilizar de novo. Vou lá no meu bico de Bunsen, solto, volto na minha placa, de novo, pego aqui um pouquinho dessa placa e vou fazendo esse zigue-zague aqui nesse meio de cultura, tá? Não precisa ser tão espaçado assim, o negócio é minha coordenação motora que não ajuda, mas chego até o final do quadrante, solto de novo, vou lá no meu bico de Bunsen, esterilizo mais uma vez a alça e volto para fazer o meu último quadrante. Todo mundo conseguindo acompanhar ou não? Tá sim, professor. Beleza. Qualquer coisa vocês gritam aí, ô, para que eu não consegui não. Então vou fazer meu último quadrante, ó. Venho aqui, tem alguém com o microfone desligado aí, eu estou escutando minha voz. Venho e faço o meu último quadrante. Repico até o final, soltei, levou minha placa para incubar. Então eu posso esperar entre 16 até 24 horas, depende da bactéria em questão, tá? E aí no final dessas 24 horas, eu tenho as minhas colônias isoladas. Para que serve isso? Então olha só, ó, vamos rever aqui. Se vocês fizeram tudo certinho, vai crescer bactéria em todos os quadrantes, de modo que no primeiro quadrante eu tenho uma quantidade enorme de bactéria, não consigo pegar nenhuma colônia isolada. No segundo quadrante eu tenho uma quantidade enorme ainda, mas é um pouco menor do que antes. Aqui eu já começo a ter no terceiro quadrante algumas colônias isoladas e no quarto quadrante, predominantemente, colônias isoladas. O que significa? Aqui eu tinha centenas, milhares de bactérias numa única, lá na minha alça. Aqui, ó, cada bolinha dessa é uma bactéria que se desprendeu e ficou sozinha aqui nesse meio. Certo? Qual que é a importância disso? A partir desse isolamento, a partir dessas bactérias que estão soltinhas, e eu consigo saber que, por exemplo, que todas elas são muito parecidas, são iguais, daqui eu pego e vou fazer lá bonitinho depois o meu antibiograma. Certo? Quer ver um exemplo de erro muito comum que acontece? Olha só, vamos começar de novo. Um erro bastante comum que acontece. Vou começar aqui só para vocês verem. Vou fazendo bem rapidinho aqui, tá? Se quiserem fazer errado aí para vocês verem também, é bem interessante. Olha só. Venho aqui, faço, beleza. Vou lá na minha placa, pego a minha bactéria e vou na minha placa. Aí eu faço o primeiro quadrante. Opa! Eu faço o primeiro quadrante bonitinho. Aqui tinha muita bactéria. Vou lá flambar. Flambei. E aí o que muita gente pode fazer errado é repicar o segundo quadrante. Repicar. Opa! Ué, mas por que está errado? Ah, tá. Repicar o segundo quadrante sem encostar ali, ó. Vou lá, vou triscar só ali. Algumas pessoas podem errar ou não conseguir isolar a bactéria justamente por conta disso. Porque daí a pessoa não puxa direito ou não trisca lá, ó. Vou fazer sem triscar para vocês verem o que vai acontecer aqui. Ah, ele não vai deixar eu fazer. Mas vou triscar daqui, ó, que foi onde eu não trisquei nada ainda. Vou arrastar para cá, só para vocês verem. Tem gente que às vezes acha que triscou e não triscou nas coisas, e aí depois não cresce bactéria nenhuma. Ô caramba, ele não vai deixar.
Eu lembro que no da farmácia aconteceu de algumas pessoas não terem nenhum crescimento bacteriano. Aí agora eu acho que vai. Olha só, já vou explicar, Yasmin. Então, olha só. Essa é uma boa pergunta da Yasmin, pessoal. E é isso mesmo. Eu espero que vocês perguntem sempre que vocês não entenderem alguma coisa. Yasmin, você concorda comigo que na hora que eu pego, que eu clico aqui, ó, e que eu puxo em cima de um lugar que eu já passei, ali tem bactéria? Nessa linha aqui, ó, onde eu passei primeiro a minha coisa, tem bactéria, certo? Por que que entre cada quadrante desse a gente flamba a alça, a gente esteriliza? Porque senão, se eu continuar com aquela alça lotada de bactéria, eu vou chegar no último quadrante tendo um montão de bactéria e não conseguindo isolar uma colônia, porque a quantidade de bactéria está muito alta. Então, eu flambo a cada quadrante e quando eu vou flambar o próximo quadrante, então, perdão, repicar o próximo quadrante, eu pego rastando daqui do primeiro. Por quê? Porque aqui tem bactéria, mas é menos do que tinha na minha alça. Eu arrasto e espalho um pouquinho dessa bactéria aqui. Depois, flambo de novo e puxo desse pedaço para cá. O que, que vai acontecer? Aqui eu tinha x, aqui eu tenho x dividido por 2, aqui eu tenho x dividido por 10, aqui eu vou ter x dividido por 100, por exemplo. Então, a quantidade, conforme eu puxo, pego um pouquinho daquela amostra que foi inoculada, espalho, flambo, depois daquela que já era uma quantidade diminuída, eu puxo e faço de novo. E vou fazendo isso sequencialmente, eu faço com que no final das contas, eu tenho. É como se estivesse diluindo, né? Exatamente isso. É como se eu fizesse uma diluição seriada, né? E olha só, quando eu chego no último quadrante, é para eu ter pouquíssima bactéria. Nesse caso aqui, nem é para ter bactéria, porque eu não peguei lugar que tinha bactéria. Espero que o negócio não me deixe como mentiroso. Deixar incubar para ver o que, que vai virar. O bom do laboratório virtual é que esses tempos são todos acelerados, né? Ó, ele mentiu aqui, porque não era para ter bactéria aqui, ó. Porque daqui eu puxei, eu não sei, da outra, na farmácia eu lembro que tinha, então pode ter sido outro erro, eu não flambei a alça direito, Sandra e Isadora, exatamente, pode ter sido esse o erro, não flambei direito, né? Mas eu lembro que na aula da farmácia teve gente que chegou no final e não tinha nada, não cresceu nada aqui. Mas o ideal, ó, e você percebe, ô Yasmin, que você estava perguntando, é, no primeiro quadrante eu tenho uma concentração bastante alta de bactérias, então a minha linha chega a estar escura de tanta bactéria crescendo aqui, ó. Certo? Quando eu penso nesse segundo quadrante, ela já está um pouquinho mais clara. Um ou outro lugar eu tenho mais bactéria, está mais escurão, né? A massa está mais firme, cheia de bactéria. Mas do terceiro para frente eu já começo a ter, ó, aqui eu tenho colônia isolada, aqui eu tenho colônia isolada, aqui também tem colônia isolada, né? E aqui eu tenho várias pequenininhas. Então, para que a gente... Não entendi, Yasmin. Liga o microfone aí, filha, pergunta. Para o resultado, você vai usar esse diluído aí ou você vai usar o repique todo? Para fazer o quê? Não O entendi. resultado do negócio que você está estudando. Ah, do antibiograma. É. Não, aí o que, que a gente vai fazer? Isso aqui eu só estou isolando primeiro a bactéria, certo? Peguei lá de um lugar, de uma placa qualquer, enfim, de qualquer amostra, uma urocultura, por exemplo. Você fez lá uma placa de urina e cresceu aquele monte de bactéria. Eu venho aqui e isolo ela primeiro. Então, com 24 horas, você já vai ter a bactéria isolada. Daí, depois, é que a gente vai fazer a semeadura para o teste de antibiograma. Nossa, professor, mas é trabalhoso. É trabalhoso, mas é rápido. Essa bactéria cresce de um dia para o outro. Se você fez de manhã, se você repicou de manhã, é, você consegue no outro dia de manhã já ter o resultado. Ou até mesmo à tarde, dependendo da bactéria, você já consegue ter a colônia e já consegue repicar para outra placa.
certo? Então, o intuito dessa semeadura por esgotamento, e é chamada de esgotamento porque eu vou diminuindo a concentração até chegar aqui ao final, é obter colônia pura. Esse é o primeiro passo para a gente fazer um teste de suscetibilidade. Eu preciso ter a bactéria isolada. O que está pegando aí, Amanda? Não sai do último quadrante? O que está dando? Às vezes é porque você não está encostando aqui, ó. Tem que encostar no quadrante anterior. Sempre você vai começar, ó. Você começa esse daqui pelo primeiro. Quando você vai começar a repicar o segundo, você começa vindo lá do primeiro quadrante e espalha. No terceiro, você vem lá do segundo quadrante e espalha. No último, você vai lá no terceiro quadrante e espalha de novo. Ó. Vou voltar aqui, ó. Vou fazer rapidão. Ó. Vai, filho. Então, ó, repiquei o primeiro aqui, eu venho no primeiro quadrante, faço, né, tá? Eita, cada hora vai ficando pior, hein? Que coordenação motora, Jesus amado. Flambei. Quando eu vou fazer a segunda, ó, eu sempre tenho que partir primeiro daqui, ó. E vou espalhando isso lá pro meu. Ele não vai deixar, quer ver? Porque eu tô espalhando tudo escroto. Ó, deixou. Certo? Então provavelmente deve ser isso. Todo mundo conseguiu fazer, pessoal? Ô, professor, eu tô pegando do terceiro, só que na hora de finalizar o quarto não vai. Oxe, e o quê? Mas estranho. Você quer compartilhar sua tela comigo? Acho que não. Vou Não? tentar aqui mais uma vez, peraí. Tá bom, não, porque daí eu vejo o que que você tá fazendo aí. Diga, Yasmin. Pode ser isso. Pode ser que se você fizer só assim, ô Amanda, se você fizer só assim, ó, ele vai falar que você tem que fazer um trabalho melhor, tá? Ele vai falar, ó, você precisa fazer um trabalho melhor, passando a alça, né, esfregando a alça várias vezes, né, para frente e para trás, indo e voltando pela placa. Então você tem que ficar, ó, vai, volta, vai, volta, vai, volta, até você conseguir fazer uma superfície boa do meio. Lógico que não igual eu estou fazendo agora, mas fazendo a superfície do meio. Yasmin perguntou, né? Vou fazer uma outra placa aqui, menorzinha um pouco. Essa daqui. Então eu tenho essa primeira placa vermelhinha. Eu peguei lá o suave, peguei a urina, peguei qualquer coisa. Certo, Yasmin? E vou colocar esse suave ou essa urina, essa minha amostra, em uma placa. Primeiro eu diluo, né, para não vir muito concentrado, e eu faço um repique numa placa. Até aqui eu ainda não tenho nada isolado, porque você imagina, se eu faço um suave de, sei lá, de garganta, um suave de uma ferida, né, ou mesmo uma urocultura, uma cultura de fezes, vai crescer de um tudo ali, né? A minha ideia é o quê? É eu ter subsídios para fazer um antibiograma, certo? Então, a minha amostra inicial, geralmente ela é inoculada aqui, num meio seletivo. Por exemplo, eu acho que a infecção é bacteriana, quero encontrar então bactéria. Eu vou lá e coloco um antifúngico para não crescer fungo nem levedura. Por exemplo, tá? Depois disso, eu pego essa minha placa, que é um meio seletivo, que selecionou só bactéria, mas pode ser que eu tenha várias bactérias ali, né? Mas geralmente vai ter uma que está mais abundante, que é a que está causando a infecção geralmente, né? Ou então eu posso simplesmente a partir daqui visualizar, fazer sei lá, uma visualização microscópica, uma coloração de grama para saber que bactéria é, por exemplo. A partir desse primeiro inóculo eu já consigo ter uma ideia. Mas para fazer um antibiograma, daqui eu preciso fazer
um repique na tentativa de isolar minha bactéria. E eu faço isso quantas vezes? Eu faço quantas vezes for preciso para eu ter a bactéria isolada, tá? Porque muitas vezes pode acontecer, por exemplo, né? Vamos supor que eu vou desenhar aqui embaixo, ó, uma placa, tá? Vamos supor que isso aqui é uma placa de Petri. E eu tenho, em alguns casos, crescendo em cima dessa placa, uma determinada bactéria, só que essa bactéria cresce mais lento. E aí eu corro o risco de ter uma outra bactéria, ó, crescer aqui por cima. Eu vejo as duas colônias? Não. Eu estou vendo só a de cima, certo? Então, quando a gente faz um repique para isolamento, o que a gente faz é, opa! Oh, meu Deus do céu. Eu busco tirar essa colônia daqui, coloco numa placa e eu tenho que ver um único padrão de colônia. Se eu ver vários tipos de colônia, de cores, formatos e aspectos diferentes, é porque a minha amostra inicial estava contaminada, ou a minha colônia estava desse jeito, uma mascarando a outra. Isso é muito comum para fungo, quando eu não coloco nenhum antibiótico, ou coloco um antibiótico que alguma bactéria ainda consegue crescer, e aí o que, que acontece? A bactéria cresce primeiro e o fungo vem crescendo por cima. E aí quando eu vou usar aquele fungo, eu tenho contaminação bacteriana ali no meio, uma bagunça, certo? Então, por isso, a partir do meu inóculo inicial... Espera aí, deixa eu ver um negócio aqui. Não, o laboratório ele tá lá, os links vão ficar lá para vocês, podem fazer quantas vezes vocês quiserem. E aquele site é gratuito, é disponível na internet, então vai ficar lá para vocês. Podem acessar quantas vezes vocês quiserem, tá? Entendeu, Yasmin? Então, esse primeiro passo que a gente acabou de fazer ali, ó, foi isso daqui. Eu peguei uma amostra inicial, eu vim, repiquei ela no meu primeiro quadrante, fui repicando, né? Fui repicando, até que no final aqui eu tive umas colôniazinhas isoladas, certo? Qual que é a minha intenção aqui? Eu vou pegar uma outra placa com outro meio de cultura, certo? Gente, espera só um pouquinho que o interfone tá tocando, eu tô sozinho em casa e pode ser urgente. Rapidão, tá? Desculpa aí. Não, gente, não é iFood não. E eu fui, esses dias, eu fui ali porque esses dias a gente tá aqui mó de boa, quando penso que não, um apartamento aqui do lado, no mesmo condomínio, pegando fogo, vocês acreditam? Eu fui porque às vezes é uma coisa urgente, né? Corre, tá pegando fogo. Chegou 3 caminhões de bombeiro, uma bagunça aqui no prédio, você tá louco. Desculpa aí, tá? Então vamos lá, ó. Aí, então, qual que é a minha intenção? O que que é a minha intenção aqui? Peguei o meu inóculo inicial, peguei... Ah, eu tô achando que vocês estão vendo meu mouse. Peguei meu inóculo inicial, daqui, da minha amostra, eu fiz o que a gente acabou de fazer no laboratório virtual, que foi isolar a minha bactéria, para eu efetivamente conseguir fazer um teste de suscetibilidade a antimicrobianos. Como que a gente faz depois daqui? Olha só, eu venho aqui, cadê? Deixa eu achar meu lápis de novo. Eu venho aqui, pego essa minha bactéria, esse pedacinho, uma colôniazinha dessa, e vou para a minha placa. Então, olha só, aqui nessa primeira placa eu fiz o isolamento. Ô letra maldita. Aqui eu fiz isolamento. Aqui é o TSA, teste de suscetibilidade a antimicrobianos, certo? O que que eu vou fazer? Com um swab ou com uma alça de Drygalski, né, uma alça que eu consigo espalhar em todo o meio, eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui, ó, e espalho por
toda a minha placa, de fora a fora, ó, sem sair da placa, né? Aqui. Aí eu viro ela um pouquinho, venho fazendo assim. Viro ela mais um pouquinho, venho fazendo assim. De modo que a minha placa, em toda a sua extensão, esteja lotada de bactéria. Mas por que que a gente precisou primeiro fazer isso daqui para depois fazer isso? Porque se eu pego direto da minha amostra, direto daquela minha primeira inoculação, corre o risco de, na hora que eu espalhar em cima da minha placa, eu vou ter bactéria de tudo quanto é jeito, cores, tamanhos, modelos crescendo aqui, certo? Ou posso ter fungo, posso ter qualquer outra coisa que isso vai me atrapalhar, certo? Então, por isso, Yasmin, a gente passa primeiro, faz o isolamento da bactéria pelo aquele método de semeadura por esgotamento, porque a gente vai esgotando, vai diminuindo a quantidade até chegar no último quadrante. Quando eu conseguir isolar essa bactéria, aí sim eu passo para um teste de suscetibilidade a antimicrobianos. Então, como que eu faço? Acabei de repicar essa placa maravilhosa de linda. Imaginem que ela está toda preenchida de bactéria, né? Então ela está toda pintadinha aqui, toda, toda. Por todo lado dela tem bactéria. Eu venho com o meu disco de antibiótico, vou pôr um disquinho verde para destacar bem. E vou colocar um aqui. Oh, meu Deus, é disco. Cadê o disco? Disco. Põe um disco aqui. Põe outro disco aqui. Põe outro disco aqui. Põe outro disco aqui. Outro aqui. Uma coisa que a gente tem que tomar. Ficou ruim, né, para enxergar com essa cor? Vou colocar preto. Melhorou, né? Presta atenção só na parte preta. Então, eu posso pôr um aqui no meio também, se eu quiser. Só tenho que tomar cuidado com uma coisa. Os meus discos não podem ficar muito próximos uns dos outros, tá? Por isso, o recomendado é uma placa que mede a 90 por 15 é a mais usada, que é aquela média, né, mais ou menos desse tamanho assim, 9 milímetros, perdão, 90 milímetros ou 9 centímetros, né, de diâmetro. Então essa é a mais utilizada e não se recomenda pôr muitos discos aqui não. Às vezes que eu já fiz isso daqui, normalmente a gente usa no máximo 5 ou 6 discos. Porque senão, um disco fica muito próximo do outro, né? Porque o que que acontece? O que que acontece? Deixa eu colocar aqui uma outra cor. Esse disco, ele vai sendo... Vou desenhar aqui embaixo uma outra placa, que eu acho que fica mais fácil. Ó, vamos supor que essa minha placa aqui embaixo, ela já cresceu as bactérias e eu coloquei o disco aqui dentro. Vou pôr um disco só para eu mostrar o que que eu quero que vocês vejam. Esse disco, pô, dois, um outro aqui do lado. Esses dois discos estão relativamente próximos uns do outro, né? Ele começa, depois que ele se umedece, ele começa a diluir, né, ou espalhar. Supõe que isso daí, ó, é o antibiótico se espalhando. Ele começa a se espalhar para além do disco. Então ele vai fazendo, ou vai contaminando, né, espalhando um monte de antibiótico aí pelo meio, e corre-se o risco da gente ter os dois discos chocando entre si, ó. Então vamos supor que esse daqui, ó, que fica desse jeito mais ou menos. Você consegue diferenciar nesse lugar aqui quem está fazendo a inibição na bactéria? Ó? Epa! Consegue entender quem está fazendo inibição nessa bactéria nesse pontinho aqui? Não, porque está misturado. Eu tive uma mistura desse antibiótico aqui com esse antibiótico. Então, quanto mais separados eu puder colocar os discos, melhor. Certo? Tudo bem, crianças? Alguma dúvida até o presente momento?
mais uma coisa. Pode perguntar, estamos aqui para isso. Quando você não sabe se aquela infecção é fúngica ou bacteriana, aí você faz um para um e um para outro? Não, se você não tem certeza, você já começa daqui, ó, colocando isso num meio que não seja seletivo. Geralmente a gente coloca num meio rico, por exemplo, num agar chocolate, num agar nutriente, em qualquer meio de cultura que ele não iniba o crescimento de nada. Então, coletei lá de uma ferida. Mas não é chocolate que você está pensando não, minha filha. O agar chocolate ele tem sangue, sangue hemolizado, por isso que ele tem cor de chocolate. Mas ele não tem nada de chocolate, não é docinho, não é só porque ele fica meio marronzinho, né? Por isso que o povo chama de chocolate. Mas esses são tipos de meio onde cresce fungo, onde cresce bactéria. Então eu posso repicar num meio desse que vai crescer tudo. Mas geralmente, ô Yasmin, se eu não sei o que é, eu vou repicar no meio seletivo para fungo e vou repicar ao mesmo tempo no meio seletivo para bactéria. Então, por exemplo, repico lá no Soborô, que é um meio seletivo para fungo, e repico num agar nutriente que é preferencialmente para bactérias, ou coloco lá no agar com antifúngico para selecionar só bactérias. Porque assim, também se crescer coisa demais, atrapalha na visualização, né? E também você consegue ir selecionando. Alguns meios de cultura, eles são mais, tipo assim, eles permitem um crescimento mais de gram positiva. Outros permitem um crescimento de gram negativas, e por aí vai. Certo? Então isso é muito, vai depender muito do que você tem na amostra, de qual é a origem da amostra, qual que é a suspeita clínica. Agora, se você está no escuro, geralmente é feita uma bateria. Você faz no meio seletivo para fungo, para bactéria, vamos ver o que cresce. Certo? E ao mesmo tempo, pessoal, esse tipo de isolamento microbiano, ele é requisitado quando a gente pensa em fazer testes bioquímicos, por exemplo, né? Então, quando eu quero lá fazer um teste catalase, peroxidase, oxidase e tudo mais, essas ases todas da vida, eu preciso ter a bactéria isolada, tá? Então, sempre, o primeiro passo que a gente tem que ter preciso ter a colônia muito bem isolada. Se ela não estiver isolada, dificilmente eu consigo fazer isso. Certo? Não, microbiologista. Microbiologista. Tá? Normalmente, laboratórios de análises clínicas, né, tem uma ala de microbiologia. O patologista, ele faz mais biópsia, mas daí para biópsia ou necrópsia, né, dependendo da situação, mas mais para análise tecidual. O patologista está mais relacionado com análise tecidual e não microbiológica. Certo? Por isso que eu sempre falo a vocês, né? A gente vai se especializando no decorrer do curso. E a medicina veterinária, ela está cada dia mais assim, né? Então, é tudo muito compartimentado, e principalmente em grandes centros. Se você vai lá para o interior do interior do interior, vocês vão ver que não é bem assim que funciona, né? O veterinário de pequenos é o mesmo de grandes, que é patologista, que é não sei o que, que é não sei o que, não sei o que, não sei o que, e por aí vai, né? Então, a gente tem várias possibilidades. Mas aqui geralmente laboratório de análises clínicas de maneira geral, eles têm lá um departamento de microbiologia. Então, a segunda parte, né, ou segundo... Agora essa partezinha que está faltando é uma parte mais simples, né? Mas é a parte... uma das mais importantes, que é quando a gente vê o resultado de tudo aquilo que a gente fez, né? Então, se a gente fez cagada lá atrás, vai aparecer uma cagadona aqui agora. Mas se tudo deu certo, a gente vai ter um resultado bem bacana, e a partir daí a gente consegue tomar a decisão sobre qual o melhor antibiótico, né? Que é isso que a gente está buscando até agora. Então a gente repicou por esgotamento, né? Fez semeadura por esgotamento para tentar isolar a bactéria. Fiz aquele esqueminha, né, meio, enfim, aquele desenho ali, explicando que a gente tem que pegar daquela bactéria isolada, espalhar ela bem em todo o meio, colocamos os disquinhos lá dentro, né, na diluição X para cada antibiótico, e agora a gente vai acessar a parte onde a gente vai interpretar o teste de suscetibilidade a antibióticos, certo?
Então, quem quiser entrar pelo próprio portal, espero que o portal não saia agora. Quem quiser entrar pelo próprio portal, de novo, vai lá em Laboratório Virtual. Esse link vai ficar aí para vocês forever, tá? Então, lá em Laboratório Virtual, teste de suscetibilidade a antibióticos, a antimicrobianos. Já vai abrir direto essa página aqui, certo? Ou ainda, quem preferir, tá lá naquela telinha verde, na home do site, né, do Laboratório Virtual de Bacteriologia. A gente vai lá em Antimicrobial Susceptibility. E lá embaixo, ó, a gente tem aqui, Clip to Open. Então, você vai clicar em cima de Módulo e vai abrir, vai dar na mesma coisa, tá? Tudo isso que está escrito aqui em inglês, eu traduzi e coloquei lá naquele PDF para vocês, ó. Tudo aquilo lá tem escrito aqui, bonitinho, né? Os vários fatores, blá, 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 enfim, tudo explicadinho aqui, certo? Só esse link aqui que eu vacilei, não consegui, não percebi, mas eu coloquei o teste, o link não do laboratório direto, mas da telinha verde. Mas é só vocês irem lá, ó. Entrou nessa telinha verde, vem, certo? Também tem a opção do navegador traduzir, né? Mas às vezes a pessoa tem dificuldade, né? Sei lá. Ou o navegador não traduz. Eu coloquei tudinho lá traduzido já, porque eu sou uma pessoa ótima. Tá bom, Amanda? Sou um professor muito legal. Não, eu botei no Google Tradutor e depois fui só corrigindo as cagadas que ele faz. Que, nossa senhora, como traduz mal o tal do Google Tradutor, divino pai. Então, olha só, de novo, aqui tem a descrição de todo o teste, é a mesma coisa que a gente viu lá atrás, tá? Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, né, depois de colocar a bactéria, colocamos o disco com concentrações pré-definidas de antibiótico, conhecemos cada bactéria que a gente tem ali, a gente vai medir o diâmetro da zona de inibição, tá? Então, onde tem uma zona mais clarinha do que o restante, quer dizer que não teve crescimento bacteriano. Ou seja, houve uma inibição por parte do antibiótico naquilo ali. E baseado na nossa tabelinha de referência que o próprio laboratório nos fornece, né? E isso quando a gente vai fazer no laboratório de microbiologia, a gente tem os padrões de referência, né? Até tanto quer dizer que é normal, que é suscetível, até tanto quer dizer que é intermediário, até tanto quer dizer que é resistente, tá? Deixa eu ver aqui. Tem um passo a passo, bonitinho também, que fala o que quer fazer. Esse teste é bem simplesinho, é bem mais rápido do que o outro, tá? Então, olha só. Vamos começar o nosso teste. Professor, o meu laboratório está diferente do seu. O que está acontecendo? A gente tem vários testes. Ó, se eu apertar aqui para reiniciar, vai abrir outra placa. Outra placa. Outra placa. Tá? Então, cada vez que você sair e entrar, provavelmente você vai se deparar com uma placa diferente. Certo? Então, pode ser que a minha não seja a mesma de vocês aí. Uma coisa que eu não falei, mas que eu gosto sempre de relembrar. Meu povo, pelo amor de qualquer coisa, pelo amor de God, identifiquem as plaquinhas de vocês. Sempre. Tá, crianças? Então, eu vi que é Escherichia coli. Vai lá escrever coli. Põe a data. Se é de algum paciente, escreve o código do paciente ou o nome do paciente, qualquer coisa que identifique essa placa. Porque o que acontece? Isso é uma coisa séria, né? Tem gente que acha que é besteira, que é só neura, né? Mas não é não. Olha só, eu sempre, nesses meus anos de trabalho aí, os maiores problemas que a gente tem em laboratórios de pesquisa ou de diagnóstico é a falta de identificação das coisas. Tudo tem que ser muito bem identificado, desde uma água destilada até uma placa já com bactéria crescida, tem que ser muito bem identificado. Já pensou, a Amanda tá lá limpando a bancada com um negócio transparente que ela acha que é álcool e no fundo é água. Você não vai botar o negócio da boca para saber se aquilo é água, se é álcool, o que é, né? Ou então é um álcool 20% e você está lá usando achando que é álcool 70%.
Então, pessoal, isso é uma coisa muito séria para tudo que vocês forem fazer na vida de vocês. Antes de começar a trabalhar, e isso vale para quem for ficar na clínica também. Ah, eu nunca vou trabalhar num laboratório. Tá bom, você vai estar lá na clínica e você vai coletar amostra de um monte de coisa. Você precisa identificar para saber o que você está mandando. Ou então, se você vai fazer aquela análise na própria clínica para saber de qual paciente é, porque muitas vezes, né, a gente vê até bebê sendo trocado por causa de uma identificação errada. Imagina um teste de diagnóstico no laboratório. Então fiquem espertos, porque acontece com todo mundo e vocês também são passíveis de erro, tá? Então tomem muito cuidado com relação a isso. Viu, crianças? Bom, e aí o que a gente tem aqui, ó? Uma placa que foram colocados vários discos. Estão vendo aqui, ó? Essa parte mais clarinha aqui, ó. Vocês conseguem ver que é o repique, ó, onde eu passei aquele meu swab, né, ou minha alça, enfim. Então, eu passei por toda a extensão da placa, isso é importante. Toda a placa tem que ter uma boa quantidade de bactéria, senão o trem não funciona. Se eu tiver uma bactéria aqui ou acolá, não vai funcionar, tá? E aí o que a gente tem? Ó? Eu tenho vários antibióticos diferentes, os disquinhos são identificados, nem que seja com um número, a gente tem que identificar para saber depois o que é, tá? E aqui na nossa direita, ó, eu tenho uma tabela para a interpretação desse teste de Kirk-Bauer. Então eu tenho, por exemplo, o AMC, que é esse daqui, ó, é amoxicilina. É CF, cadê? Aqui, cefalotina e por aí vai. Cloranfenicol, ciprofloxacina e tudo mais. O que a gente vai fazer? Depois que eu fiz lá, esperei as 24 horas para dar tempo da bactéria crescer, eu venho com uma régua, certo? Ou com qualquer outra estrutura que possa medir, né? A gente também usa um paquímetro, que também funciona bem, tá? E vou medindo todos os diâmetros. Então, olha só, vou começar pela amoxicilina. Eu venho, coloco, é diâmetro, tá, meu povo? Diâmetro. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais um pouco, só para vocês conseguirem me enxergar aqui, ó. Então, eu pego a minha régua, eu venho aqui, ó, amoxicilina, boto o zero de um lado do círculo e meço. Quanto deu aqui? Mais ou menos 12 milímetros, não é isso? 12 milímetros, vou lá na minha tabela, ó, e olho. Se for menor que 13, é considerado resistente. Então, essa bactéria é resistente à amoxicilina. Se fosse de 14 a 17, ela tem uma suscetibilidade intermediária. Se for acima de 18, ela tem uma boa suscetibilidade. Ou seja, o que é recomendável para o tratamento, se eu estou buscando aqui nesse teste um tratamento eficaz? É que os antibióticos de escolha estejam nessa coluna, tá? Então, que sejam acima de 18, de 17, 13, dependendo do antibiótico, tá? Então, a gente tem uma tabela padrão, né? A gente tem valores padrões, e a gente usa isso e vai comparando para saber se essa bactéria é resistente ou não. Não é do nada e também não é padronizado sempre a mesma coisa, ó. Então, se eu tenho aqui, para uma bactéria eu tenho que, para ela ser resistente, tem que ser menor ou igual a 12, para outras tem que ser menor ou igual a 14 milímetros, certo? Para outras, menor ou igual a 10 já é considerado resistente. Então, o halo de inibição, o tamanho dele pode variar um pouco, certo? E aí a gente vai fazendo para todos. O nosso laboratório virtual é muito bom que ele não deixa eu escolher outra coisa. Quando eu escolho errado, ele marca um xizinho falando que eu estou errado, que eu fiz cagada, né? Mas aí a gente vai fazendo isso para todos até encontrar aquele antibiótico que efetivamente é eficaz. Então vamos lá, cefalotina, que é o CF. Meço aqui o meu diâmetro, deu aí mais ou menos 18 de inibição, né? Por aí. Então vou aqui e marco mais ou menos 18, ó. Deu. Então essa minha bactéria, ela é suscetível à cefalotina, que é o caso do que a gente está vendo aqui. Venho aqui agora, vou medir do cloranfenicol.
Cloranfenicol teve um halo de inibição gigantesco, ó, mais de 30 milímetros. Então, é também suscetível. Tem o ciprofloxacina. Tá vendo que aqui, ó, o que eu falei para vocês, se eu coloco os discos muito juntos, esses halos acabam se misturando. Isso pode, dependendo do caso, aqui e aqui, ó, dependendo de como for o halo de inibição, eu posso acabar perdendo todo o meu trabalho e tendo que refazer, tá? Então, colocar um tanto de disco desse numa placa é extremamente arriscado, tá? Então, não é nada recomendável ter halos de inibição se tocando, certo? Mas aqui a gente consegue ver que deu mais ou menos. Sempre medir com a bolinha no meio, tá, gente? Então aqui deu mais do que 2,5, então é também suscetível. Clindamicina, que é o UCC, deu 0, né? Então é resistente. Eritromicina também é resistente, porque olha aqui, não teve inibição nenhuma. Oxaciclina, cadê? OX também é resistente, porque não teve nenhum crescimento ao redor do disco. Penicilina, cadê penicilina? P, também resistente. Streptomicina, mais ou menos 18 milímetros, então é suscetível. Tetraciclina, mais ou menos 18 também. Eita, esse aqui eu fico com dúvida, mas eu acho que ele está aqui. Está intermediário, tetraciclina. Quem mais? Tobramicina. Vem aqui meço, suscetível. E trimetoprim sulfa, STX, que também está suscetível. Então, olha só, peguei lá um animal que ele está com uma infecção urinária, fiz a urocultura, porque eu tentei tratar com vários antibióticos e não funcionou, né? Então, por exemplo, em muitos casos eu vou lá, dou penicilina, nada de funcionar. Vou lá e dou tetraciclina, nada de funcionar. Aí eu começo a me preocupar, falo, nossa, dei alguns dos antibióticos, amoxicilina, né? Oxaciclina, enfim, tento um monte de coisa, não funciona, eu preciso fazer um negócio desse. Então, sempre, pessoal, que vocês tiverem, principalmente, infecções que não se tratam ou que não se curam facilmente, prezem, solicitem para o proprietário que ele faça um antibiograma, tá? Que ele faça um teste de suscetibilidade a antibióticos, porque isso daqui atalha muito a sua vida. E aí você pode especular com o proprietário uma simples coisa. Quanto custa você ficar usando 3, 4, 5 antibióticos diferentes? E quanto custa fazer um antibiograma? Além do valor financeiro do antibiograma ser menor do que tentar tudo quanto é antibiótico antes de fazer um antibiograma, você ainda corre o risco de detonar com fígado e rins desse animal. Porque você vai e testa, né? E fora o estômago também. Se é cachorro e gato, né? Você acaba detonando com o estômago desse bicho. E com o fígado e tudo mais. Então, sempre que possível, peçam um antibiograma, tá? Coletem material. Então, é uma infecção generalizada, uma amostra de sangue. É uma infecção urológica, coleta urina, né? É uma ferida, coleta uma amostra dessa ferida. Enfim, se vira e manda fazer um antibiograma, porque isso aqui vai atalhar e muito a vida de vocês, certo? E do proprietário também, obviamente, né? Principalmente, tem o gato, né? Nossa senhora, para dar comprimido para gato é terrível. Então, talvez isso aqui vai facilitar a vida, né? E a questão do custo-benefício, muitas vezes o proprietário vai questionar vocês. Vai falar assim, olha, é maravilhoso, né, Aline? Muitas vezes o proprietário vai falar assim, doutor, vocês podem escutar o que eu estou falando. Doutor, vou gastar com exame não. Passa aí o remédio. Aí você passa lá o remédio, nada. Doutor, não funcionou não.
Não, então faz o antibiograma. Não, doutor, só passa outro remédio aí, tá bom. Aí você passa, não funcionou. Aí o que que ele vai falar? Vai falar que você é um bosta, que você é ruim, porque você passou dois remédios caríssimos. Ele deu pro bicho dele quase um mês aqueles dois antibióticos e não funcionou. Mas o ruim é você que não conseguiu magicamente descobrir qual era o antibiótico mais eficaz, tá? E eu já vi muito isso, o Ítalo, né? Assim, inclusive até mesmo alunos nossos, né? Que mandam uma mensagem para mim ou para, né, para qualquer professor e fala assim, professor, já tentei, eu levei num veterinário, ó, não adianta. Mas aí você pergunta assim, você fez exame para isso? Não. Você fez exame para isso outro? Não. Você fez algum exame para ele falar que o bicho está realmente com isso? Não. Então, poxa, primeiro tem aquele veterinário que ele é o sabichão, que ele não precisa de exame, né? Que ele sabe tudo da história, ele sabe tudo, né? Ele não precisa de exame complementar. Por outro lado, tem aquele proprietário que não quer de jeito nenhum gastar 30, 40 reais com hemograma, pelo menos, né? Então, mas aí sempre fala assim, olha, seja igual. Ontem eu recebi uma mensagem de um aluno falando assim, professor, me mandou uma foto, eu nem sei quem que é o aluno, porque é uma conta comercial. Professor, meu cachorro está com essa ferida, já tentei passar tudo, o que que eu passo aqui? Eu falei, uai. Aí eu mandei assim, mandei o telefone da Lidiana. Falei, agenda com a professora Lidiana uma consulta presencial que ela vai saber te ajudar. Falei, cara, eu não sei o que está causando a ferida. Como que eu vou saber o que passar para curar uma ferida se eu não sei a causa? Certo? Então, assim, tem muita coisa que a gente fala aqui que vocês acham que é utópico, né? Que é viagem na maionese, porque a gente trabalha com o que é ideal, mas é lógico, eu preciso trabalhar com o que é ideal. Muitas vezes não é possível, mas eu tenho que buscar, né? Eu tenho um exemplo de um cachorro que eu atendi recentemente. Ele estava com. Eu não atendo em clínica, não, atendo mais assim quando é amigo, alguma coisa, né? É, o cachorro estava sendo tratado para fungo com um medicamento que não tinha nada a ver com nada. O veterinário loucamente passou qualquer shampoo, passou lá um antibiótico sistêmico para o bicho e só. Eu falei, cara, antibiótico não mata fungo. É por isso. O cachorro já tinha 2 meses que estava fazendo o tratamento e não tinha melhora nenhuma. Eu falei, mas não vai ter nunca. Por quê? Porque, primeiro, você fez. O veterinário, fez raspado de pele? Não. Ele passou isso, isso, isso? Não. O cara não passou nada que era para fungo, né? Passou um clorexidine só, né? Lógico, ele é um, como que eu digo, ai, me fugiu, um antisséptico, né? Mas só o clorexidine tópico não adianta. E antibiótico terapia sistêmica também não. Então é importante sempre que vocês puderem, tá? Peçam exames complementares. E para quem vai ficar aqui em Goiânia, principalmente, vocês não têm desculpa de falar que aqui não tem condição. Se vocês moram no interior do Pará, no interior do Tocantins, no interior de Goiás, no interior de qualquer lugar onde vocês não têm acesso a isso, até que a gente releva. Aí vai na tentativa de adivinhação, vai por exclusão, né? Mas quando você está num lugar que você tem a condição de pedir exame complementar, peça, né? E argumente com o proprietário, se fala, olha, meu filho, você vai num médico, ele te passa um remédio sem fazer um exame, sem fazer uma consulta? Não, pois é, eu também não, certo? Então, tentem ser o mais ético possível e solicitar esses exames sempre que possível, certo? O negócio, Ítalo, é porque muitas vezes a gente paga caro pela cagada que a gente faz querendo poupar o proprietário de um exame, por exemplo. Aí você não pede o exame porque você não quer que o cara gaste lá 100, 200 reais, 50 reais que seja, né? Mas aí depois o negócio não funciona, mas não funciona porque você é ruim, não é porque ele não quis fazer o exame. Você está entendendo? Então, vocês vão se deparar muito com isso, muito, certo? É,
sai no vilão. É sempre assim. Para você ganhar fama, você tem que salvar 200 milhões de animais. Para você sair como vilão da história, só basta você matar um. Não, nem precisa nem matar, basta você não conseguir salvar um, certo? Então ponham isso na cabeça de vocês. O antibiograma ele está aí, é uma ferramenta importante, principalmente nas infecções que são recorrentes, infecções onde não se sabe a causa, tá? Lancem mão disso. É barato, o resultado sai rápido e olha, é excelente, tá? Porque daí você não precisa ficar nem tentando matar um boi com uma espingarda de chumbinho e nem tentar matar uma barata com uma bazuca. Você vai lá e mata com a arma que você precisa, certo? Então, por isso que eu quis, né, fazer com que hoje a gente tivesse essa aula dedicada a antibiograma e a teste, né, a teste de suscetibilidade a antibiótico, justamente porque muita gente negligencia esse teste, acaba não usando, às vezes por desconhecer que ele até existe, né, porque muita gente às vezes nem sabe que existe esse teste, mas na maioria das vezes por achar que é um teste de outro mundo, por achar que é um teste extremamente complicado, que custa caro e na verdade não é bem assim, tá? É um teste simples, barato de ser feito, né? A relação custo-benefício é bastante boa.